Bom astral, coisa boa. Aliás, só emana coisa boa daquela cozinha, né? Em todos os sentidos, toda a equipe. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso começo de tarde, hoje terça-feira. E ontem a gente falava dos acidentes, segunda-feira sempre é um dia de muito acidente nas rodovias, nas estradas, nas cidades. É uma loucura e mais um acidente terrível aconteceu no Paraná, na BR-277. Nesse momento você pode ver as câmeras da concessionária captam um caminhão, é um furgão. Ele vem, é um caminhão frigorífico, ele vem e vai levando tudo que tem pela frente. Esse acidente deixou 3 mortos, 5 pessoas feridas. Tá na linha já o inspetor Félix, ô Celso? O Félix já está na linha? O inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel, o Félix Ribeiro, está na linha e vai falar comigo. Inspetor Félix, boa tarde. É muito triste quando a gente tem de falar de acidentes desta proporção, não é mesmo? Boa tarde, Olga. Boa tarde aos telespectadores. Inicialmente, Olga, é uma satisfação muito grande falar contigo, uma cascavelense que nos representa muito bem, Brasil afora. Parabéns pelo programa. Obrigada. Saudade de vocês aí. A gente sempre está atento ao que acontece por aí. E esse acidente realmente chamou muito a atenção, porque as imagens se espalharam pelo Brasil. Como é que isso aconteceu, hein, inspetor? O que aconteceu com esse caminhão? Ele estava desgovernado? Na verdade, aconteceu o seguinte, Olga. No momento do acidente, na BR-277, ela passava por uma pintura de pista, pintura de sinalização horizontal, que é uma atuação corriqueira para se manter em boas condições a sinalização da via, devidamente sinalizada, e essa fila de veículos era desviada pela marginal do viaduto da Petrocon, e isso tornou o trânsito lento e até imobilizado em determinados momentos. O que aconteceu foi que o condutor desse caminhão, mesmo ele tendo um espaço de mais ou menos uns 500 metros de boa visibilidade do final dessa fila, ele simplesmente não parou. Então, a grande dúvida que nós temos é o porquê que este condutor do caminhão nem sequer freou este caminhão antes de chegar no final dessa fila que estava, né, à sua frente, sendo que ele tinha uma boa visibilidade, não tínhamos condições adversas de clima, apenas a fila parada, e se ele simplesmente estivesse olhando para frente, ele tinha condições de desviar o seu veículo daquela fila parada. Inspetor, tinha sinalização de que o trânsito estava lento para frente? Tinha essa... Sim, existia. A concessionária, ela é bastante prudente com relação à sinalização de obras. E então tinha o banderola indicando, tanto é que todos os outros veículos, vários caminhões, inclusive caminhões de maior porte que o envolvido no acidente, já estavam na fila parados, todos, né, os outros condutores informaram que existia o banderola, fazendo a informação prévia de que à frente existia um risco. A gente fica exatamente na dúvida do porquê que esse condutor, né, não percebeu essa sinalização, e mesmo com esse espaço aí de um tempo mais ou menos de 30 segundos à sua frente, ele não segurou esse veículo para evitar essa tragédia. Ele pereceu no acidente ou não? Não, o motorista do caminhão permaneceu no acidente, ele ficou ileso, ele não sofreu ferimento. Ele já foi ouvido por vocês? Não, ele foi ouvido pela equipe nossa que atendeu e também pelo perito da Polícia Civil que foi ao local do acidente. Foi ouvido, mas ele não disse nada em relação ao fato. Ele estava num estado de choque, né, bem severo em função do que ele... assumiu ali de ter provocado, mas em função disso, inclusive, da própria necessidade de desenrolar um inquérito policial sobre o acidente de trânsito, o delegado, né, da delegacia da 15ª Subdivisão Policial, né, preferiu ouvir ele em momento oportuno de determinado avanço do inquérito. Então ele não foi ouvido ainda especificamente sobre o que motivou ele ou o que impediu ele de não segurar esse caminhão e acabar provocando essa tragédia. Agora, a gente se depara com esse tipo de tragédias e que não são comuns, infelizmente. Aliás, são comuns. E muitas delas acontecem em vias totalmente retas, né? Que você diz, como que pode ter acontecido um acidente assim? E a BR-277, que tem seus lá, quantos quilômetros tem a BR-277? Quase 700 Ela pouco, tem quase 700, isso, quase ela tem mais de 700 quilômetros, quase 800 quilômetros.
ela é campeã em acidentes, né? Então a gente já viu tragédias piores que essa, só que isso chama muita atenção porque é numa reta, o caminhão não pôde segurar, faltou o freio, não viu a sinalização, foi falta de atenção, foi sonolência. A verdade é, inspetor, que o trânsito está matando demais no Brasil. Eu não sei mais o que a gente sabe das campanhas que vocês fazem, a gente sempre fala muito, mas a gente não vê esses números diminuírem, inspetor. Pois é, Olga, nós temos, né, aqui na região de Cascavel, consideramos o município de Cascavel, a nossa área de atuação, inclusive, nós conseguimos dizer até com uma certa satisfação que os números têm diminuído de acidentes de trânsito. Para você ter uma ideia, Olga, nós temos 800 quilômetros de rodovia que a Polícia Rodoviária Federal, a Delegacia de Cascavel, atua e tem como competência. Nós conseguimos reduzir de 2017 para 2018 de 107 para 58 mortos no local do acidente e mais 4 na sequência sendo depois de socorridos. Uhum. Então nós conseguimos reduzir muito o número de acidentes. No município de Cascavel, para você ter uma ideia, lá em 2012 nós tivemos 136 pessoas mortas vítimas de acidentes de trânsito, considerando todo o município. Sei. Ano passado fechou em 46. Então, a redução dos acidentes tem acontecido. Mesmo assim, né, inspetor? É muito. Exatamente. É muita gente morta. Muita. É muita gente morta, Olga, porque se nós considerarmos que esses acidentes todos poderiam ser evitados. Bastava, na maior parte das vezes, a correção no comportamento e na atitude das pessoas envolvidas. A maioria delas sendo os condutores, nós tivemos vários pedestres provocando o seu próprio atropelamento, enfim. Nós todos, é o comportamento humano, né? É o comportamento humano. Inspetor, muitíssimo obrigada por nos atender. Bom trabalho aí. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela informação de utilidade pública e a preocupação em tornar a sociedade cada vez melhor, Olga. Parabéns e muito obrigado. Obrigada a você. Boa tarde. Tá aí, então, mais um acidente. Aliás, tivemos um outro também agora em Jundiaí, né? Com gente morta e tudo mais. Bom, dando continuidade a mais um capítulo do ouro no aeroporto de Guarulhos, parte dos 720 quilos de ouro roubados do terminal de carga, o que aconteceu? Pertencia à mineradora canadense Kinross, a quinta maior do mundo. Todo mundo queria saber de quem que é o ouro, né? O ouro. O metal foi extraído de uma mina em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. A mina é uma das maiores do Brasil. No ano passado, ela bateu o recorde de produção com 14 toneladas e 700 de ouro. A assessoria da empresa informou que o metal precioso estava em trânsito para terceiros e que tem a expectativa de que o valor seja coberto pela seguradora do provedor de transporte, no caso, a transportadora Brinks. A transportadora Brinks também emitiu uma nota ainda hoje dizendo que está revendo aí a situação com o aeroporto do Brasil e se vai continuar prestando esse tipo de serviço, porque imagine o tamanho do rombo, né? Agora nós vamos falar de uma outra tragédia, mais uma vez lá no Pará. Aliás, em Belém nós já tivemos, em abril, 22 mortos. Em Altamira, 7 mortos em setembro. Em Manaus, 55 mortos em maio. 59 mortos em 2017. Roraima, em Alcaçuz, janeiro de 2017, 26 mortos. E de novo, ontem, 57 mortos. O sistema penitenciário do Pará confirmou então ontem, após um confronto entre facções criminosas, dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, que fica no sudoeste do estado, líderes do Comando Classe incendiaram, Classe A, né, CCA, incendiaram a cela onde estavam internos do Comando Vermelho. 41 morreram asfixiados, 16 decapitados. O Gabinete de Gestão de Segurança Pública determinou a transferência imediata de 46 presos envolvidos no confronto. Entre os presos para a transferência estão 16 detentos que foram identificados como líderes de facções. O governador lamentou o ocorrido no Centro Regional de Recuperação de Altamira e nesse momento o secretário está dando uma coletiva. Bom, a verdade é a seguinte, nós sabemos que o sistema penitenciário brasileiro está falido, já se discutiu muito de se fazer uma parceria público-privada ou então se privatizar. Sabemos que não ressocializa ninguém,
Neste presídio tem vaga para 163 detentos, lá estavam 343, portanto é um amontoado de gente. Tem gente que vai me dizer o seguinte: leva para casa, tá com dó? Não, a gente só quer solução, mas solução de verdade. Tem de cumprir pena? Tem, só que tem gente lá dentro que nem deveria estar lá dentro, porque aí não tem advogado. Vê se quem tem dinheiro fica na cadeia. Não fica, né? Então, muita gente lá nem precisava estar lá dentro. Agora, por que os governos não fazem o que tem de fazer? Vai se privatizar, se ressocializar esse preso, se colocar para trabalhar, não é mesmo? Para que ele realmente vire um cidadão quando sair lá de dentro, e não mais marginal do que entrou. E aí essas guerras de facções agora vai se transferir. Mas, gente, 33 agentes mortos já nós temos em rebeliões no país. E nesse presídio tinha 33 agentes para 343 presos. É humanamente impossível cuidar de toda essa gente. Não dá. Se você nunca visitou um presídio, uma cadeia, visite para você ver. É um amontoado de gente. Cheira mal. Cheira mal. Aquilo que você diz, animais, cães, gatos, porcos, vacas, qualquer bicho vive melhor do que esses homens e mulheres. O presídio das mulheres é um pouco melhor, mas é pavoroso. E a gente só vê, vamos construir mais um presídio. Agora já estou falando, vamos construir mais um presídio para não sei quantas vagas. O que adianta? Será que alguém já pensou que se construirmos mais escolas, se olharmos mais para a criança, nós não precisaríamos de tantos presídios? É frase feita, já alguém falou, já há 200 anos alguém fala isso e eu vou continuar falando, mas é a pura verdade. Se a gente não investir em educação agora, imagina como é que nós vamos estar daqui 50 anos. Então vamos construir mais presídios, vamos. Por que não se constrói mais presídios federais, por exemplo? Agora está o caos. E claro que esses, todos que foram mortos, todos esses que foram mortos, o que aconteceu? Eles têm pai e mãe. E nem mãe nenhuma pediu para filho ser bandido, não é mesmo? Mas agora vai lá. Eu vi umas imagens ontem, pelo amor de Deus, o Fabinho tá proibido de mandar mensagem para mim, me mandar aquelas imagens, tá, Fabinho? Tá proibido. Agora uma outra coisa, a delegada, ou melhor, Juliana Lopes, Bussacos que fala, né? Ela é titular da 6ª Delegacia da Mulher. E o que aconteceu? É o caso Neymar que eu vou falar. Concluiu na tarde dessa segunda-feira. Concluiu o inquérito, então, que estava apurando as acusações de estupro, agressão feitas pela modelo Nádia de Souza contra o Neymar. A polícia decidiu não indicar o jogador de futebol pelos supostos, não indiciar, né? Pelos supostos crimes. As promotoras do Grupo de Atuação Especial e Enfrentamento à Violência Doméstica podem oferecer denúncia, acusação formal à Justiça, pedir o arquivamento do inquérito ou novas diligências. O Ministério Público deu 15 dias para se manifestar. Bom, as cópias dos inquéritos chegaram e foram anexadas à investigação de estupro, já as imagens do Hotel de Paris e o prontuário do médico particular de Nájila não chegaram. Porém, a delegada decidiu encerrar as investigações. O que você acha disso, Bibi? Péssimo, péssimo. Pois é, aí a gente fica, sabe o que a gente se pergunta? Desculpa, tá? Não tô questionando a decisão aqui de arquivamento e acabou. Mas a pergunta é, e se fosse o pé de chinelo? É a pergunta que todo mundo tava fazendo aqui. E se não fosse Neymar, com esse nome? E se fosse um pé de chinelo? Um João Ninguém? Onde é que estaria? Onde que estaria? Na cadeia. Voltamos a Altamira? Não, o seu secretário não tá... Não tá ainda na linha, né? A gente queria falar com o secretário. Agora a gente vai falar de roubo, câmeras de segurança de uma loja de sapatos. Dá uma olhada na rapidez. No núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. Essas câmeras registraram o momento em que uma mulher furta 2 celulares que estavam num balcão. E a ação é rápida, hein? Sabe quanto dura? 13 segundos. E nas imagens, aí a suspeita aparece bem perto das prateleiras de sapatos. Ela olha os calçados,
vira para os lados, pega os aparelhos em seguida, deixa a loja caminhando devagar e ainda para em frente à vitrine. É tão doido isso, porque quantos roubos que nós temos de celulares em lojas, sempre feitos por mulheres, né? É interessante isso, a maioria. Mulherada tá que tá, hein? Com a mão grande mesmo. A gente falou do Neymar, vamos falar do Ronaldinho Gaúcho, que pena, né? Essa moçada tão jovem, cheia de grana, mas se perde pelo caminho. E o Ronaldinho Gaúcho está em maus lençóis. Ele que teve uma carreira, né, de grande sucesso no Brasil, fora do Brasil. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ex-jogador está com 57 imóveis bloqueados. 57! Isso mesmo. 4 deles penhorados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Dos 57 imóveis disponíveis, 55 estão no estado do Rio e 2 no Rio de Janeiro, na capital, né? Segundo a Folha, essas decisões são por causa de uma multa ambiental de 9 milhões e meio. Por que foi construir onde não podia, hein, Ronaldinho? É isso, paga a multa, né? Além disso, Ronaldinho Gaúcho tem 7 milhões e 800 mil em protestos em 3 cartórios em Porto Alegre. O jogador está com 2 passaportes, já que ele tem cidadania espanhola, né? Os passaportes estão retidos, ele não pode deixar o Brasil atualmente. Ele tem 9 dívidas protestadas, não negociadas, segundo a Prefeitura de Porto Alegre. O valor das dívidas é de 7 milhões e 800 mil reais. Entre parcelamentos em atraso e outras dívidas também parceladas, ele deve quase 1 milhão, 700 e poucos mil reais. Gente do céu, é muita dívida, Ronaldinho. O que você fez da sua dívida? Da sua dívida, não, da sua vida. Minha querida Vandinha Lopes, como vai? Boa tarde. Tudo bem? Você tá atento aí, um monte de dívida? Tá com dívida assim também, Vandinha? Não, graças a Deus encerraram. O que tá acontecendo com a vida desse menino? Ele, na verdade, ele está passando por um grande tumulto espiritual que, infelizmente, não traz tanto êxito assim. Então, ele acaba tirando metade desse fardo, mas mesmo assim levando um bom pedaço negativo desse bolo. Mas o que acontece com a pessoa quando está numa fase assim? No caso dele, não discordo, né? Entra o lado físico também, que é onde ele entrou num desequilíbrio físico muito grande. Caindo para o lado espiritual, ele está num ciclo de negatividade. Esse ciclo dele, infelizmente, por mais que ele não caia 100%, metade aí entra como penitência. Então, ele não entra com a vitória total, infelizmente, porque são fases de perdas financeiras mesmo, que vai até 2021 para ele. Nossa, tem 2 anos e meio pela frente. Tem 2 anos e meio. Ele está numa fase que entra agora em agosto e vai pelos próximos 2 anos, que está relacionado às perdas mesmo. É uma pena, né? Porque Sim. Trabalhou para conquistar tudo isso, né? E muito. E de repente agora perde tudo por falta de cuidado, de administração, Sim, né? Exatamente. Agora, quem tá com uma estrela boa continua o Neymar, né? Agora você vê, arquivou tudo e tal. Então, o Neymar, ele entra assim numa fase assim de bastante equilíbrio. O vendaval passou, eu falo que é a criança protegida, né? Então ele recomeça a vida dele agora com muito brilho, com muita dedicação. Porque o que acontece? A pessoa nasce assim? Nasce, Alga. Que ela tem uma facilidade maior para sair das situações difíceis, a outra não consegue? Sim. Destino. Destino. O lado espiritual ele ajuda bastante, mas todos nós já vem predestinado na Terra por um destino, onde não tem como escapar do destino. Tá, agora quando a pessoa tem assim uma luz maravilhosa, é um ser extraordinário, só faz o bem para a sociedade como Boechat. Por que vai embora tão cedo? Então, é uma alma que cumpriu todos os caminhos, né? Não tinha mais o que fazer aqui? Não tinha mais o que fazer. Porque, na verdade, Olga, a Terra é a penitência. Então, a partir do momento que você desencarna, você libertou, né, do pré-espírito e do espírito todas aquelas cargas negativas. Então, o desencarne, na verdade, significa a libertação dos caminhos. Tá livre. Tá livre. Cumpriu a sua... E ele, principalmente, que está muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Como é que as pessoas conseguem, né, fazer contato através da psicografia? Eu acho uma coisa muito interessante lindo. isso. É muito gostoso. Uma pessoa quando vai, em quanto tempo ela faz contato com quem está aqui? Vai de 3 dias, na verdade. Só 3 dias? De 3 dias a 90 dias. Assim como também tem muitos espíritos que a gente não consegue a psicografia, que são aqueles que se perdem no plano da espiritualidade, que chamamos de umbral. Então, de repente, aquela pessoa desencarnou de um acidente, chega do outro lado, não aceita o desencarne. Então, o que acontece? Ela entra por um umbral, revolta espiritual.
aonde ela não entra por psicografia. Às vezes a família busca informação e acaba não conseguindo. Por quê? O espírito ele não está numa transição espiritual. E a pessoa entende o que está acontecendo com ela? Sim. Ela sabe que morreu? Sabe que morreu. Mas e aquele que não entende que morreu? Aquele que não entende, ele entra num conflito muito grande espiritual, aonde ele tanto pode ir para um umbral ou pode entrar num coma espiritual. Entrar num coma, sair do plano físico, ir para o plano espiritual, num coma espiritual, até entender o que está acontecendo. Então, a espiritualidade, eles dopam aquele espírito até fazer com que ele entenda o que realmente aconteceu com ele. Vamos falar dos vivos, da Maiara, da dupla Maraísa com Sorocaba? Tão felizes da vida ali. Não são lindos, Olga? São um casal lindo, né? Lindo, ela é muito Daqui especial. a pouco eles tinham que gravar algo juntos, né? Gente, olha, me arrepia. Ela é muito especial, ela é um ser de muita luz. Ele também é um espírito abençoado. E é um relacionamento muito duradouro. Pois é, mas aí tem uma notícia que ela andou apagando as fotos dele da rede social, é isso? Foi? Será que brigaram? Sim, uma filha de Oxum, ciúmes puro. Ciúme? Ciúmes. Esses ciúmes ela tem que apagar um pouco, tirar esse lado posse dela. Porque ela quando ama, ela ama intensamente. Então é necessário que tire um pouco, mas é a crise de ciúmes. É típico dos filhos de Oxum, o domínio, o poder. Agora, quem tá também com uma senhora de uma estrela é a Antônia Fontinelli, né? Ô, Fontinelli, você podia vir aqui no programa uma hora dessa pra gente bate papo. Gosto muito de você, tá, menina? E ela é porreta, né? Agora tá feliz, resolveu o problema. Graças a Deus. Que luta, que foram 7 anos, né? 7 anos de um karma. Essa tem estrela, né? Sim, e um karma pesado, um karma mesmo. Uma fase que ela tinha que ter passado mesmo. Porém, entra numa vitória muito grande. É o que você disse, um coração maravilhoso, aonde agora entra numa fase de riqueza, de prosperidade, não só pelo fato do financeiro, e sim da riqueza de alma mesmo. Então, são fases maravilhosas para você. Boa sorte, linda, poderosa, maravilhosa. Eu já volto aqui. Então, a Fontinelli tá que tá. E a Mara Maravilha, me fala dela. A Mara agora é muito necessário que ela expurgue um pouco o ego, a arrogância para essa fase nova que entra. Então ela tem tudo. A Mara está numa fase onde ela pode ter tanto o extremo do sucesso como o esquecimento total da própria vivência. Sério? Então vai depender muito, Olga, dela. Porque renovar a forma de pensar, a forma de agir, tirar um pouco o lado da arrogância, um pouco o lado da prepotência e caminhar um pouco mais na simplicidade da alma mesmo, que tem tudo para crescer. Ó o recado. Sandy Júnior. Sandy Júnior. Lindos, né, Olga? Eita, sempre. É, muito lindo. Eles voltam agora numa força espiritual muito grande. Porque o fato de ter se rompido, né, esses irmãos, acabou ninguém indo para canto nenhum. Porque a função mesmo é os dois juntos. E a volta, esse retorno, traz de setembro de 2019 em diante, um momento de muito sucesso. E que, na verdade, já nasceram com bumbum para a lua, né? Então, são dois espíritos de estrelas, assim, radiante. Então, tem tudo para fluir num ano muito grande aí. Vamos falar da Marquezine. Tá sumida a Marquezine, né? Na verdade, Bruna Marquezine tá sumida. Ela está se recompondo, isso é muito importante. Porque foi uma avalanche, né? Sim, sim. Ela entrou numa fase de uma desavença assim, muito grande, onde ela está se recompondo. Ela começa agora a brilhar novamente a partir de setembro, aí entra com força total. Caminhos abertos e muito brilho aí. Coloca a bonitinha lá na tela. A gente quer ver a carinha dela linda. A gente tá, todo mundo, os fãs da Bruna Marquezine, ficam aguardando-a em novelas, né? Ver se ela volta, se ela não volta. Mas ela volta, Olga, ela volta, principalmente em 2020, onde ela volta com força total. E aí teve aquela confusão toda que aconteceu com o Neymar, que também deve ter abalado, né? Porque afinal de contas ela teve um relacionamento com ele, ela foi o anjo da guarda dele por um bom tempo, né? A saída dela foi a desavença dele, na verdade. Outra de muita luz é a Marina Rui Barbosa, né? Essa também. A Marina, ela é muito regida por Nossa Senhora, né? Aonde agora ela entra numa fase muito também importante em relação a trabalho. Ela só tem que, nesse período agora, de setembro a fevereiro do ano que vem, focar mais o lado profissional dela e saber dividir as energias. Porque corre um risco muito grande dela se mergulhar muito na carreira profissional e esquecer da carreira pessoal, família. Então, ela tem que vigiar muito nesses próximos 6 meses para não despencar o lado familiar. Tá certo. Tem muita gente perguntando aqui também pra Wandinha. Eu tenho que fazer pergunta, por exemplo, da Ana Carolina, que nasceu no dia 11/5/94. Ela diz o seguinte: eu preciso saber se eu posso mudar de área. Eu creio que ela é advogada. Para a área da saúde, enfermagem.
E se eu vou passar na prova da OAB. Me responde, Wandinha, por favor, é urgente. Eu vou te responder. Não é momento de mudança. Esse ano é um ano em que você não deve mudar e nem mexer em nada. A partir de março do ano que vem, aí sim, pode mergulhar nas mudanças. E quanto à prova, desta vez ela entra como um caminho positivo, tá bem? Então tá bom. Estou desesperada financeiramente. Por favor, me dê uma luz. Eu tenho um processo no INSS. Será que vai sair? Ela é do dia 29/9 de 62. Qual o nome, Olga? Ela não fala o nome aqui. Vamos ver se eu consigo puxar pela data, vamos lá? 29/9 de 62. Os papéis estão bem assim, enrolados, é como se fossem os papéis parados no tempo, uma energia que se perde no tempo. Nesse caso, ela vai ter que buscar alguma parte física, um advogado, né, para dar alinhamento em tudo isso. Porque o que eu vejo são papéis parados, aonde não traz andamento nenhum. Então, isso significa que não está em andamento. É preciso que ela se mexa no lado físico com um bom advogado para que as coisas possam ocorrer. Fazendo isso no nível da espiritualidade, traz só para abril de 2020. Olha, tem a Maria Tereza aqui, ela nasceu no dia 25 de março de 58 e ela fala o seguinte: socorro, não aguento mais o meu casamento. Eu preciso separar, mas eu não sei nem por onde começar, tô com medo, o que é que eu faço? Tá desesperada aqui. E ela tem que tomar muito cuidado mesmo, Olga, porque essa pessoa é uma pessoa assim, muito rígida, muito autoritária, aonde não vai aceitar o não. Então é necessário que nesse período, nesses últimos meses de 2019, é necessário que ela vá um pouco pelas bordas, porque é uma pessoa muito vingativa que está ao lado dela. E aí deixa para fevereiro do ano que vem para as coisas fluírem naturalmente. Então até fevereiro fica quieta do jeito que tá? Exatamente, porque ela vai ter que ser uma boa paisagista, na verdade. Porque qualquer decisão errada agora pode vir trazer grandes danos para a vida dela. Porque ele em si é uma pessoa muito impulsiva. Pra gente fechar aqui as questões, a Rosilane Maria Gomes. Socorro, a minha vida tá um caos. 27/2/82. Por favor. Infelizmente... Dá um rumo, ela pede, dá um rumo. Infelizmente vai ficar até outubro, porque ela está nessa fase de 2018 e 2019, numa fase bem negativa, que na verdade são esses 3 últimos anos. E a partir de maio do ano que vem, aí sim é onde a vida dela começa a tomar um rumo certeiro. Assim como 2018 e 2019 foram anos bem pesados para ela. Pronto, lá está o endereço de Wandinha. Repete aí, @Wanda. Tá lá. Colocaram na tela? Wandinha Lopes Oficial. Obrigada, meu amor. Obrigada por tudo, Tudo viu, de Olga? bom. Obrigada. Vamos rezar, minha filha. Rezar. Vamos rezar. Pode ficar aqui. Tá. Pode sentar aí que Bibi vai te dar um cafezinho agora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Dr. Rodrigo Rizek Schultz é neurologista, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. E nós vamos falar sobre esse assunto porque é mais do que necessário que a gente fale, até para detectar se a gente tem algum sinal, porque é o grande medo, né, doutor? Exato. Doutor, será que eu vou ter Alzheimer? Os meus esquecimentos, esqueci o telefone não sei aonde, esqueci a chave, isso é Alzheimer? É a pergunta que a gente faz, né? Exato. Bom, agradeço a oportunidade, o convite. Obrigada a você de ter vindo. Como você colocou, veja, é uma questão comum, rotineira, o esquecimento. Acho que as pessoas devem entender que nem sempre, evidentemente, um esquecimento, uma queixa de memória, significa sinal de doença de Alzheimer, porque há um alarme, às vezes, muito grande, sem necessidade. Agora, a gente não sabe muito bem lidar com Alzheimer, né? Quem tem na família sofre muito, né? Nós todos. Aliás, vocês vai ter um encontro, gente, olha que importante. É um congresso, né? Isso, um congresso. Congresso Brasileiro, dia 16 de outubro, para cuidadores de Alzheimer. Para você que é cuidador, por exemplo, cuidadora, é uma boa dica, em 16 de outubro. Em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. Bom, quem tem alguém na família... Aliás, voltando um pouquinho, ele começa a se manifestar com que idade? Geralmente após os 65 anos. Depois de 65. Após 65. E a partir daí, a cada 5 anos, a incidência dobra.
de maneira que uma pessoa com 85 anos, 90 anos, tem uma possibilidade de em torno de 50% de ter a doença de Alzheimer. É verdade que pessoas ativas, que leem muito, fazem palavra cruzada, trabalhos manuais, se exercitam, elas têm menos chances? Sem dúvida alguma. O que acontece é que esse cuidado que se tem com a saúde desde o início da vida, Sim. já na infância, com uma escolaridade adequada, bons hábitos, então atividade física, controle de glicemia, evitar, se possível, a hipertensão, tudo isso ao longo da vida faz com que o indivíduo não tenha a doença de Alzheimer, mas que retarde o seu início. Bom, retardando o início já é alguma coisa. Sem dúvida. Agora tem um outro detalhe. Uma vez estabelecido o Alzheimer, diagnosticado, tem como parar Não, a doença? não. Ou ela só progride? Só progride. É uma doença degenerativa e Não tem cura? Não tem cura e progressiva, tá? No entanto, é evidente que há muitos estudos hoje, para as pessoas terem uma ideia, há 132 substâncias em estudo para tratamento da doença de Alzheimer. Quer dizer, as pessoas, o mundo, vem procurando uma solução para a questão, mas não há nada que segure e nem retarde a progressão da doença. Existem as drogas que têm uma eficácia adequada, que servem para reduzir os sintomas e trazer mais qualidade de vida. Agora, o tratamento, evidentemente, não é só baseado na medicação. A necessidade de toda uma equipe multidisciplinar. Então, quando o paciente, mesmo quando médicos pensam que é possível cuidar da doença sozinho, isso não é possível, isso não ocorre. Você precisa de uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional, além de todo o apoio da família, dos cuidadores. A gente vai falar já já com Daniele Peçanha, eu já volto aqui, ela tem 32 anos e ela tem o pai com Alzheimer, né? Ela é cuidadora do pai. Daniele está aqui na linha. Daniele Peçanha, boa tarde, Dani. Oi, boa tarde, Olga, tudo bem? Tudo, querida, obrigada por falar com a gente. Você tem um pai com Alzheimer, né? Isso, meu pai tem Alzheimer desde os 70 anos. Há quantos anos que você descobriu ele com Alzheimer? Há 4 anos, né, e foi bem no início, e acho que isso ajudou muito, né, ter descoberto bem no início, ter percebido esses sinais bem no início de tudo. E como é que você viu essa manifestação? Como é que foram esses sinais? Olha, ele já estava dando uns sinais de esquecimento, mas assim que a minha mãe faleceu, ele começou a dar uns sinais mais evidentes de que alguma coisa não estava bem, né? Mas isso depois que a sua mãe faleceu? Antes ele já estava um pouco esquecido, Sei. mas assim aí piorou. Aí piorou, ele começou a ficar mais apático, Aham. percebi que ele estava um pouco depressivo. Deixa e eu aí perguntar aqui, Daniele, para o doutor Rodrigo. Claro. Tem alguma ligação, doutor Rodrigo? No caso, essa perda da companheira? Sim, tem uma ligação. É muito comum que a doença se acentue ou os sintomas se iniciem após um acontecimento desse. A perda de um cônjuge, a perda do emprego, uma doença mais séria, algum problema financeiro, inclusive. Qualquer fator estressor pode desencadear ou acentuar. E aí você começou a perceber que estava se agravando, ele começou a esquecer mais coisas. Esquecer mais coisas, ele ficou mais repetitivo, porque ele não lembrava mais que ele já tinha comentado alguma coisa, repetia, e aí fui procurar ajuda, já levei ele, né, para tentar a busca por um diagnóstico, que é bem complicado no Alzheimer, né, o doutor pode explicar sobre isso, a gente teve que fazer uma bateria de exames, e até chegar nesse diagnóstico demorou um pouquinho. Aham. Né? E hoje, como é que você está convivendo com ele? Olha, com muito cuidado, né? A gente é muito próximo, é muito parceiro, mas eu tenho muitos cuidados, assim, no dia a dia, né? Em questão da chave em casa, eu tenho uma câmera que eu fico monitorando ao longo do dia, ele usa uma pulseira de identificação, ele usa um GPS, então, assim, são alguns cuidados que eu tenho enquanto ele está nesse período ainda inicial pro moderado, né? É você que cuida dele sozinha hoje? Eu que cuido dele. Uhum. E ele mora sozinho? Ele mora comigo. Ah, ele mora com você. Ele mora comigo. Morar sozinho nem pensar, né, doutor? Uma pessoa com Alzheimer. É melhor evitar. Melhor Alguns evitar. alguns vivem porque estão numa fase muito inicial da doença, mas não é recomendado. Agora, você com certeza teve de aprender muito, né, Dani? Assim como tantas pessoas estão passando por isso, e vai aprender mais de como lidar melhor com a situação, né? É um aprendizado diário, porque cada dia você se vê em situações que você nunca imaginou, né?
Recentemente, meu pai foi temperar uma comida e ele se enganou e temperou com suco em pó, por exemplo. Aham. Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia e que você talvez esteja preparado, como no dia que ele se confundiu na rua e se perdeu. E se a pessoa, por exemplo, sair, aí você falou que tem o cuidado da pulseira e tudo mais. Tenho cuidado. Mas se a pessoa sair, ela se perde e não consegue mais achar o caminho de casa. Tem Boa esse problema sorte pra também. você, Dani, com o seu pai, querida. Obrigada, Olga. E muita paciência, muito amor, né? Obrigada, amor sempre. Sempre. Obrigada. Obrigada, Olga. Esse curso é pra isso também, né? É para isso. A função, veja, da associação, da Abrase, das demais associações, instituições, é justamente fornecer auxílio, educação às pessoas. Eu acho que a maior arma que existe é a educação. As pessoas lerem sobre a questão, não se omitirem, não se afastarem, porque só estudando e discutindo em família que você consegue a melhor alternativa. Tá então, aí. um evento é para isso. Só discutindo é um assunto de família. Estou recebendo hoje aqui o Dr. Rodrigo Schultz, que é neurologista e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Um assunto muito importante. A Flávia está perguntando o seguinte, está fazendo, na verdade, uma colocação, mas também uma pergunta. Não sei se meus pais morreram teriam Alzheimer ou coisa parecida, porque faleceram muito cedo. Mas antigamente a gente não ouvia falar na doença. Ela era mascarada ou tinha um outro nome? Sim, antes as pessoas levavam muito para a questão do envelhecimento normal, que isso era normal da idade, ou caduquice, esclerose. A maioria desses casos, sem dúvida, é doença de Alzheimer porque é a mais prevalente. Era o que a gente chamava de caduquice? Isso, exatamente. Ai, meu pai tá caduco. Isso. Tá, e provavelmente. quem tem pai ou mãe ou avô, seja lá quem for, na família, que teve ou que tem, é genético também? E veja, há um componente genético, mas não hereditário. Se a pessoa tem um familiar, ela tem um risco maior. Genético, mas não hereditário. Isso não se transmite de geração para geração. A doença não se transmite desta maneira. Existem alguns genes relacionados, mas assim, são inúmeros genes que se manifestam em função de alguns fatores, como eu citei anteriormente, o estresse, a inatividade física, o sedentarismo e daí por diante. A Lúcia diz o seguinte, que ela está com 79 anos. E ela está muito preocupada, porque ela tem lapsos de memória, ela está esquecendo muito das coisas. As coisas lá do passado, não. Ela lembra tudo, da infância dela, tudo, casamento, filharada. Mas o que aconteceu, por exemplo, lá no domingo, ela não lembra mais. Olha, eu diria que nessa situação é melhor conversar com um profissional. Tá? E o médico para isso é o neurologista? Não, ou geriatra, ou psiquiatra ou médico do problema de saúde da família. O médico que está na unidade básica de saúde, da OBS. Qualquer profissional treinado pode fazer o diagnóstico. Então não deve ser restrito, a pessoa não deve se restringir e procurar um neurologista. Agora, há uma preocupação quando há uma interferência no dia a dia, em alguma atividade. Porque esquecimentos pontuais nós temos. Agora, se há uma mudança, porque hoje o conceito mudou. Havendo uma mudança, se ela tinha uma memória com certas características um pouco melhor, e há sim, de fato, uma perda, ela deve procurar para tirar essa dúvida. Como eu disse inicialmente, isso pode ser uma depressão, pode ser algum distúrbio metabólico, existem várias causas. Pelo SUS, a pessoa consegue atendimento? Para o especialista, 2 anos em média aqui em São Paulo. Deus Veja, mas foi o que eu disse, há o clínico geral. Este clínico geral deve estar preparado, apto, também deve fazer a sua atualização em estudos, enfim, para poder fazer o diagnóstico. Uhum. O especialista demora realmente. Demora bastante. Bom, a gente sabe que então, pelo Sistema Único de Saúde, a gente vai ter uma demora, né? Pelo serviço particular, não é lógico, mas a pessoa deve... Vai ter muita gente que já é acompanhado por geriatra, né, doutor? Sim, naturalmente. Envelhece, procura um geriatra, um e clínico. A gente está envelhecendo, está vivendo mais, Sim. Mas a gente está vivendo melhor que os nossos pais, né? Sim, estamos. Isso se deve ao quê? Ao nosso nível de informação, porque informação também é saúde. Cuidado, né? Saúde, de uma forma geral. Não só antibióticos, mas os cuidados gerais. Você trata de tudo hoje
muito mais do que antes. O que nós vemos hoje em dia são as pessoas nos procurando com queixa, mas que já trataram de um câncer de próstata, da mama, de intestino, já tiveram, enfim, cuidam das suas doenças reumatológicas. As pessoas têm cuidado da saúde de uma forma geral. Isso mudou muito. Houve um ganho muito grande no Brasil e no mundo. Então as pessoas estão envelhecendo e é uma doença que surge com o envelhecimento. Fatalmente. Fatalmente. Não tem saída. O que se disse parece que todos nós envelhecendo teremos doença de Alzheimer. Tem mais uma pergunta aqui. A minha sogra é acamada, está muito agressiva, tendo alucinações o tempo todo, chamando a mãe, que já faleceu, e contando, fazendo relatos inexistentes. Ela não diz o nome, mas ela está vendo a gente e é para você então a resposta, minha linda. Olha, se ela estiver se referindo a alguma pessoa com demência, ela não cita. Não, é a sogra dela que está acamada, que tem essas alucinações. Então, isso distúrbio de comportamento é muito comum. Ah, é a Fabiana, está aqui o nome dela, acabou de colocar. Então, Fabiana, é muito comum distúrbio de comportamento. Deve-se procurar uma orientação não medicamentosa, cuidados dentro da casa, tá? A alucinação pode estar relacionada até com distúrbios do aparelho ocular. Então, uma pessoa que tem catarata, alguma dificuldade, como auditivo, então, usar aparelho auditivo, quer dizer, existem várias possibilidades, antes da medicação. E medicação também é uma questão importante, existem drogas para comportamento, como existem drogas para a doença de Alzheimer, elas estão disponíveis no SUS. Então temos medicação em comprimido, solução oral, adesivo transdérmico. E as pessoas devem procurar os profissionais para que seja prescrita a medicação e o tratamento na rede pública. Doutor, o seguinte, a pessoa com Alzheimer, ela fica agressiva? Não todos. Doutor Rodrigo? Não todos, de maneira alguma. Existem muitos distúrbios de comportamento. De uma forma geral, há uma tendência de características se acentuarem com a doença. Então, se era uma pessoa agressiva, com a doença ela pode se tornar mais agressiva. Isso é importante. Canabidiol é bom para Alzheimer? Então, essa é uma discussão que será, inclusive, abordada no Congresso. Algumas colocações na mídia, isso é importante, então, que as associações, as universidades, enfim, se apresentem. Como foi colocado óleo de coco, existem coisas que e nós não sabemos ainda. Ainda está em estudo. Está em estudo, precisa ser avaliado. Aqui o endereço do doutor é doençadealzheimer.com.br para você entrar lá no Facebook também, tá? E tem a associação, tá lá na tela para você copiar e entrar. Muitíssimo obrigada, Dr. Rodrigo Rizek Schultz. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Muito obrigada. Amanhã tem Crimes Virtuais também e o Mundo das Celebridades. Boa tarde. Bom almoço para você que não almoçou ainda como nós, né? Super beijo, muitíssimo obrigada pela audiência hoje. Até amanhã, meio-dia.